voltamos com o programa Vida Nova e hoje tratando sobre o Tribunal Eclesiástico de Dourados, que cuida dos casamentos, dos matrimônios, que muitas vezes pode a igreja declarar como nulo. Agora, diácono Alceu, um casamento fracassado pode ser um casamento nulo? Ótima pergunta. Aí nós temos que fazer uma distinção, porque tem pessoas que acham que às vezes o casamento que terminou, que fracassou, é nulo. Ou seja, que todas as pessoas que se separaram, tem pessoas que acham que todo mundo que separou por um fracasso matrimonial é um casamento nulo. Aí a gente tem que fazer uma distinção. Uma coisa é o casamento fracassado e outra coisa é o casamento nulo. O que é então um casamento fracassado? Um casamento fracassado é aquele casamento que iniciou com tudo certo. Ou seja, o casal tinha idade adequada, ambos, né? Tinham idade adequada, se conheceram adequadamente, quer dizer, tiveram um bom namoro, tiveram um bom noivado, tudo ia muito certo. Não tinha indício nenhum, não tinha coisa errada nenhuma, não tinha ninguém desaconselhando aquele matrimônio, estava todo mundo contente com aquele casal, com aquele noivado, com aquele namoro, então ia muito bem, casaram. E depois foram levando a vida, tocando a vida, e lá pela frente, depois de alguns anos, acabaram se separando. O que a gente faz entender um casamento fracassado? Começou tudo bem e depois o casal, tocando a vida, não se deu conta de que o amor humano precisa de ser construído. O amor humano está sempre em crescimento. E eles não cuidaram, não adubaram, não defenderam, não regaram o amor deles não cresceu, não desenvolveu. Caiu no dia a dia, na rotina da vida, com as dificuldades, com as situações, com os desafios, e o relacionamento foi esfriando, eles foram distanciando, e às vezes acabam assim o casamento, nem entendendo por quê. Por coisa muito simples, acabou. Não cuidou, casamento. né? Não cuidou, não adubou, não regou, não defendeu, né? Quer dizer, não desenvolveu, não cresceu o amor. O amor humano, ele está num processo de crescimento. A pessoa negligenciou o amor, achou que era suficiente, não cuidou. Agora, o casamento nulo, o que é? O casamento nulo é aquele casamento que já tinha indício de que não ia dar certo. Características, né? No início, no namoro, no noivado, já tinha pistas, né? A gente costuma dizer, às vezes o casal estava tão apaixonado que não percebeu, né? Não tinha razão, né? Não tinha razão, usou só a emoção, como diz, o excesso de paixão, às vezes torna a pessoa cega e às vezes torna a pessoa surda também. Deixa eu fazer uma pergunta. Estão avisando, a família já está dando dicas, não é bom casar por causa disso, por causa daquilo, mas o pessoal não ouve, não escuta, não vê e vai casando. Deixa eu fazer uma pergunta para o diácono Alceu. Se a pessoa casa e esconde, por exemplo, que ele tem um filho e esse filho aparece depois que ele casou na igreja, caracteriza um casamento nulo ou não? Isso. Ou outros fatores como esse? Muitos fatores. Sim. E esse também. Esse nós podemos dizer que é um dolo, ou seja, uma matéria grave, um assunto grave. Entre casais, você sabe, na preparação, no noivado, eles devem ir convivendo de tal maneira que não existe segredo entre eles. Quando eles forem casar, não tem mais segredo entre eles. Mas pode ser que o casal esteja, um dos dois, esteja escondendo alguma matéria grave. Matéria simples, coisa simples, que a pessoa ocultou da outra, não vai fazer o casamento ser nulo, não. Não, pode ser, acontecer o perdão, né? Pode acontecer o perdão, alguma coisa simples. Mas, por exemplo, ocultar que tinha um filho com outra pessoa, isso chama-se matéria grave. Certo. Ocultar, por exemplo, um crime, uma pessoa que tinha uma dívida na justiça, tinha um crime na justiça, ocultou, não contou. Por que a matéria grave, aquele que oculta, não quer contar? Porque ele sabe que se ele contar, a pessoa às vezes não vai aceitar. Não vai querer casar, né? Então ele tem medo daquele não que ele pode receber e oculta. Então esta ocultação de matéria grave chama-se dolo perpetrado para conseguir consentimento. Quer dizer, para conseguir o sim. A pessoa esconde, é um dolo, né? Então isso seguramente faz um casamento ser nulo. Certo. Agora, se tem pessoas que estão nos assistindo agora, está nessa situação, e ela deseja dar entrada em um processo de nulidade matrimonial, quais os passos que ela deve seguir, diácono Alceu? Muito bem. Em primeiro lugar, é necessário que essa pessoa que pretende entrar com o processo, é necessário que ela tenha vida, que ela tenha caminhada religiosa, né? Porque quase sempre os casamentos acabam, é nulo, fracasso, muitas das vezes porque falta esse ingrediente religioso, esse ingrediente espiritual, né, que é muito necessário para o equilíbrio da nossa vida, né, a parte espiritual. E às vezes um casal
fracassou, é um casamento nulo, e aí vai querer iniciar um outro relacionamento. Por isso a igreja sábia que já orienta que a pessoa tenha, então, uma vida religiosa. Está tentando resolver esse assunto, está pensando em casar outra vez, né? Casar de fato agora. Então, em primeiro lugar, que tenha vida religiosa, tenha caminhada religiosa. Uma vez que ela tenha caminhada religiosa, ela vai procurar o pároco dela, vai procurar a igreja dela, né? E vai expor, vai contar o caso dela. O padre vai avaliar aquela situação. Normalmente, o padre já vai dar uma carta de apresentação ou uma carta de indicação, e com aquela carta de indicação, ela vai procurar a nossa Câmara, vai procurar o tribunal, vai procurar a Câmara. E onde que fica a Câmara? Que fica lá na sede do Bispado, né, aqui no centro da cidade, ao lado da Igreja Catedral, nós temos ali a sede do nosso Bispado, né? Ou seja, a nossa Cúria Diocesana. A pessoa nos procura lá durante a semana, no expediente integral, na parte da manhã ou na parte da tarde, de segunda até sexta-feira. A gente está ali para orientar, para ajudar, vai entregar um questionário para a pessoa, vai ouvir a causa, vai ver se tem fundamento. Se tem fundamento, a gente vai animar a pessoa a tocar aquele processo para frente, né? Certo. Agora, Diácono, estamos chegando ao final do nosso programa Vida Nova. Nós falamos de um problema, mas o que podemos fazer para fortalecer as famílias, para que os futuros casamentos sejam com mais segurança? Muito bem. Isto é uma preocupação, acredito que de todos nós, ou de você, ou de todos nós que fazemos caminhada na igreja, que fazemos um tipo de pastoral, que somos servos lá na igreja, que estamos querendo ajudar as pessoas. É uma preocupação dos padres, dos leigos, das pastorais da igreja, em ajudar as famílias. E é também uma preocupação muito grande da sua santidade, o nosso Papa, né? O Papa está preocupado com essa crise que a gente percebe na sociedade, crise de valores, a gente percebe também uma crise de fé na igreja, a gente percebe uma crise da família. Tudo isso preocupa muito o Papa, né? E ele tem visto muitos casamentos desfeitos cada vez mais pelos anos que vão passando. Ele tem manifestado essa preocupação também de que a igreja se empenhe por uma pastoral mais eficiente, por um acompanhamento mais eficiente dos casais. Sim. Seja de casais de noivos, seja desde a juventude, né? A catequese das crianças, por exemplo, já deve levar em consideração essa preparação, para que a pessoa já descubra se a vocação dele é aquela mesmo, de constituir família. Sabe, Osair, que nem todo mundo que casa tem vocação para o casamento. As pessoas devem pensar muito bem isso. A sociedade nossa praticamente empurra as pessoas para o casamento. Então nós temos que perguntar, será que todas as pessoas que vão hoje para dentro do casamento têm mesmo vocação para o casamento? Né? Será que se prepararam adequadamente? A família de origem, no seu princípio, desde criança, vem preparando as pessoas, os filhos, para uma vocação, para um chamado de Deus, para que a pessoa esteja aberto a um chamado que de repente é para o casamento, de repente é para a vida religiosa. Então a pessoa tem que estar aberta ao chamado de Deus na vida dela, né? O importante é que cada um seja fiel à vocação a que ele foi chamado. Para poder ser feliz, né? A gente vai ser feliz. Senão não vai ser feliz. Ser fiel à vocação que a gente seja chamado, né? Então a sociedade, a escola, a igreja, o Papa, nós todos devemos ter uma preocupação muito grande com a família, né? Com essa célula básica da sociedade fundamental, que é a família. Hoje em dia a gente vê que a família está sofrendo muito ataque, está sofrendo muitas perseguições, né? Determinados meios de comunicação, com determinados tipos de propaganda, acabam atacando as famílias, né? Você vê aí, por exemplo, o egoísmo, o individualismo, o consumismo, o sexo sem compromisso, o divórcio, o adultério, o aborto, essa cultura de morte que a gente percebe na sociedade, e também essa cultura do descartável, né? Que vem da China, fabricando produtos descartáveis, as pessoas não percebem, mas a filosofia chinesa do descartável está penetrando também nas relações humanas. As relações humanas também estão ficando descartáveis. As pessoas estão se descartando, quer dizer, valores estão sendo questionados, né? Enfrentados, se perdendo, né? E é nosso dever defender a família, né?
defender com uma preparação desde o ventre materno, um bom acompanhamento dos pais, para aquela geração que for nascendo também ser adequadamente preparada para os novos desafios que tem na nossa sociedade hoje em dia. Tá certo, chegamos ao final do programa Vida Nova. Quero lhe agradecer, Diácono Alceu, por trazer um assunto tão relevante para a nossa sociedade nesse dia aqui no canal Boa Vida. As suas considerações. Olha, as minhas considerações é que este assunto é de fato muito sério, muito importante, fundamental, a questão da família, da defesa da família. Tanto é que nós fizemos aqui uma pequena pincelada nos assuntos, mas de fato isso tem que ser aprofundado, tanto nas escolas como nas associações, na sociedade, na igreja. Esse assunto deve ser aprofundado, discutido cada vez mais, para que cada um vai se ajudando um ao outro, para que a gente, de fato, constitua famílias verdadeiras, famílias santas, famílias abençoadas por Deus, e que o casal vai caminhando equilibradamente também junto com os seus filhos, né? Então essa é a minha consideração, que nós, de fato, aprofundemos esse assunto, que nós fizemos apenas uma pincelada aqui. Mas que Deus ajude, que todos assumam a sua parte na caminhada, na sociedade, na vivência, e cada um procure ajudar para que as nossas famílias vá caminhando de forma mais santa e de forma mais equilibrada. Então tá aí? Conversamos com o Diácono Alceu, coordenador do Tribunal Eclesiástico da Diocese de Dourados. Vamos ficando por aqui, fique agora com um clipe especial para você. E na sexta-feira temos um encontro marcado. Até lá! Obrigado. Quem souber, cante comigo. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos filhos, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue os ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoando comigo, abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no coro o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão.
Marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. No ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Vocês, E no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. a esperança. Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Comigo, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor.